hoje no capítulo 16, Guerra Fria. Então, nós vamos ver que nós vamos começar, então, a unidade 5, que diz respeito à geopolítica bipolar. Né? Então, o que é isso? O mundo bipolar. Após a Segunda Guerra Mundial, nós vamos encontrar esse momento de Guerra Fria, onde a geopolítica mundial era bipolar. Nessa unidade, nós vamos analisar as características da Guerra Fria, nós vamos destacar os conflitos armados que foram relacionados à Guerra Fria, as corridas armamentistas e espacial e os acordos geopolíticos. Nós vamos perceber os elementos fundamentais que compõem a transformação da China, da Revolução Comunista, ao processo contemporâneo de modernização. Nós vamos contextualizar os aspectos centrais da Revolução Cubana, do anti-imperialismo ao atual processo de integração econômica e política. Também vamos compreender os processos de descolonização da África, da Ásia, e ao longo da segunda metade do século XX, nós vamos discutir os legados e os conflitos deixados pelo colonialismo. Então, o que seria essa Guerra Fria, né? A Guerra Fria, então, nós vamos perceber que é um conflito que aconteceu na segunda metade do século XX. Esse conflito ele foi ideológico entre os países capitalistas e os países socialistas. Os capitalistas que tinham aí como seu principal representante os Estados Unidos e os socialistas tinham como representante a União Soviética. Nós vamos perceber que, por mais de 40 anos, pessoas de diferentes gerações ao redor do mundo, elas cresceram e viveram sob o temor de um eventual conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética, né, dado o poder de destruição das armas desses dois países. Então, existiu durante muito tempo essa situação complicada de que uma guerra poderia surgir entre os dois países. Como que começou, então, essa questão bipolar, o mundo dividido em dois polos? Nós vamos ver que, ao final da Segunda Guerra Mundial, a aliança entre os Estados Unidos e a União Soviética no conflito, né, a participação dos dois no conflito, eles vão participando também da partilha do mundo numa conferência que foi a Conferência de Yalta. E aí, nessa conferência, nós vamos ver que o controle inicial da tecnologia nuclear pelos Estados Unidos possibilitou, então, o lançamento das bombas atômicas no Japão. E nós vamos ver que, quando a União Soviética passou também a dispor de bomba atômica, que foi, então, o maior evento da Segunda Guerra Mundial e foi proposto e colocado na guerra pelos Estados Unidos, nós vamos perceber que, a partir do momento que a União Soviética também passou a dispor de bomba atômica, então nós tivemos no mundo dois países com essa possibilidade de guerra nuclear e que nós tínhamos percebido que de uma potência destrutiva muito grande, e esses dois países, por estarem, né, aí nos polos do mundo, nós teríamos então a partir desse momento a possibilidade de uma guerra nuclear de dimensões planetárias. Isso vai se tornar constante na nossa história e vai causar então um receio que uma guerra entre esses dois países fosse então causar uma destruição planetária. Nós vamos ver então que o confronto direto existiu então no mundo um conjunto de ideias separando esses dois países, causando então a bipolaridade. Por um lado, alguns países apoiavam a União Soviética, por outro lado, alguns países apoiavam os Estados Unidos e houve então uma tentativa de separar o mundo nesses dois blocos para que não houvesse a luta entre eles. Nós vamos ver que os dois blocos apoiavam conflitos localizados em alguns países e eles realizavam também disputas ideológicas, por meio, por exemplo, de corridas armamentistas e espaciais. Daí nós vamos ver de onde surgiu o nome Guerra Fria. O que é isso? São os blocos que se opunham, mas não guerreavam diretamente. Nós vamos ver que a divisão da Alemanha também
né, e de Berlim vai resultar também na ocupação dos países pelas tropas aliadas após a derrota do nazifascismo, e isso já vai sinalizar a competição entre os Estados Unidos e a União Soviética. Para manter, então, as áreas de influência capitalista e socialista, esses dois países, e manter essa rivalidade, eles vão, então, dentro da Alemanha, ter essa mostra, né, uma amostra dos dois tipos de influência, a capitalista e a socialista. Então, no capítulo 16, na Guerra Fria, nós vamos ver que a Guerra Fria foi uma herança da Segunda Guerra Mundial, né? Nós vamos ver que durante a Guerra Fria, nós vamos ver que houve, então, a construção do Muro de Berlim, e seria, então, uma importância simbólica desse confronto bipolar. As guerras da Coreia e Vietnã vão ter o seu significado histórico também desses desdobramentos da Guerra Fria. O significado geopolítico, por exemplo, da criação da OTAN, que seria assim, a resposta da União Soviética sobre a criação da OTAN, seria então o Pacto de Varsóvia. Então vamos ver que tanto no campo político, como no campo geográfico, como no campo econômico, essa divisão. Como nós sempre recordamos, é uma herança da Segunda Guerra Mundial, né? É a chamada Guerra Fria, que seria a divisão do mundo em duas polaridades, capitalista e socialista, e o confronto ideológico, econômico e político desses dois países. Guerra Fria. Em 2017, os Estados Unidos e Coreia do Norte ameaçaram se confrontar usando armas nucleares e, com isso, deflagrar um conflito com potencial de destruição em massa. Um eventual enfrentamento militar entre eles poderia gerar ainda a adesão de países aliados. O cenário fez as gerações mais velhas lembrarem-se dos tempos da chamada Guerra Fria, que durou de 1947 a 1991. Nesse período, o mundo viveu sob o risco de um confronto militar entre Estados Unidos e União Soviética, países que passaram a deter considerável arsenal nuclear e que buscavam impor sua hegemonia política e econômica aos demais países. Heranças da Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o equilíbrio geopolítico internacional centralizado anteriormente na Europa foi alterado pela divisão do mundo em dois grandes blocos, o capitalista e o socialista. Em 1947, o presidente estadunidense Harry Truman iniciou uma agressiva política externa de repressão ao comunismo e de ajuda financeira aos países cujos regimes socioeconômicos se alinhavam aos dos Estados Unidos. Essa política ficou conhecida como Doutrina Truman e foi acompanhada pelo Plano Marshall, programa de financiamento para reconstruir os países capitalistas europeus no pós-guerra, que foi implementado com a intenção de assegurar a hegemonia dos Estados Unidos sobre eles. A União Soviética, por sua vez, criou em 1949 o Conselho de Assistência Econômica Mútua, a Comecon, cujo objetivo era prestar auxílio financeiro aos países da Europa Oriental que aderiram ao regime socialista. No mesmo ano, a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, formalizou uma aliança política e militar entre os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental, fortalecendo o bloco dos principais países capitalistas. O Muro de Berlim, uma divisão física e simbólica. Até 1952, os Estados Unidos disponibilizaram cerca de 1,4 bilhão de dólares à República Federativa da Alemanha, ou Alemanha Ocidental, de regime capitalista, por meio do Plano Marshall. Já a República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental, seguiu os moldes socialistas orientados pela União Soviética e custeou a recuperação do país por meio de uma economia planificada, controlada pelo Estado. Os contrastes entre as duas partes da Alemanha passaram a se evidenciar.
Enquanto a Alemanha Ocidental mantinha um ritmo acelerado de recuperação econômica, a Alemanha Oriental sucumbia a uma grave crise de abastecimento provocada pelos excessivos pagamentos de reparações de guerra e pelo estímulo estatal à indústria pesada. Os alemães do lado oriental enfrentaram, assim, escassez de gêneros básicos como carnes, frutas e verduras, cujo consumo passou a ser racionado. Em paralelo, a cidade de Berlim, devido à divisão no controle de seu território entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, tornou-se um dos principais símbolos da geopolítica bipolar e de seus desdobramentos no cenário mundial pós-guerra. Em 1948, a União Soviética, que já vinha fazendo pressões para que as potências ocidentais deixassem Berlim, bloqueou todos os acessos terrestres à cidade. Em reação, os aliados capitalistas mantiveram uma intensa ponte aérea com a cidade a fim de que os aviões garantissem o abastecimento de alimentos e insumos, estratégia que foi bem sucedida. Sem conseguir isolar Berlim, muitos alemães do lado oriental migravam para a Alemanha Ocidental em busca de trabalho, o que, aos olhos do regime socialista, representava uma indesejável propaganda do capitalismo. Com o acirramento da Guerra Fria e na tentativa de impedir a saída de intelectuais e técnicos qualificados que viviam na Alemanha Oriental, em 1961, o governo da Alemanha Oriental ergueu em Berlim um muro de concreto de quase 3 metros de altura. O muro dividiu a cidade e delimitou a fronteira física entre os dois lados, ocidental capitalista e oriental socialista. Para impedir as fugas, havia cercas elétricas e valas no entorno do muro, além de torres de vigilância com soldados instruídos a atirar em quem tentasse furar a barreira e passar para Berlim Ocidental. Muitas famílias alemãs foram separadas pelo Muro da Vergonha, como foi popularmente chamado, pois parte dos parentes vivia do lado ocidental de Berlim e parte do lado oriental, e eles foram impedidos de manter contato e de se visitarem. A Guerra da Coreia. A primeira manifestação bélica do contexto da Guerra Fria foi um conflito militar e ideológico na Coreia. Após se libertar da dominação japonesa no fim da Segunda Guerra Mundial, o país se dividiu em Coreia do Norte socialista e Coreia do Sul capitalista. Em 1950, quando o Norte invadiu o Sul com o objetivo de unificar o país, iniciou-se uma guerra civil. Diante disso, os Estados Unidos enviaram tropas à Coreia do Sul, enquanto a Coreia do Norte recebeu apoio da União Soviética e da China, que havia adotado o socialismo em 1949. A guerra se prolongou até 1953, quando foi assinado um tratado que confirmou a divisão da Coreia. Até as primeiras décadas do século XXI, a Coreia do Sul se mantém capitalista e aliada dos Estados Unidos, e a Coreia do Norte se mantém socialista e aliada à China e Rússia. Pacto de Varsóvia e OTAN. Após a morte de Stalin e a ascensão de Nikita Khrushchev ao governo soviético em 1953, a rivalidade armamentista e militar da Guerra Fria deu lugar a uma intensa competição tecnológica. Os investimentos passaram a ser destinados às pesquisas espaciais e nucleares, visando a fabricação da bomba atômica, em países que ainda não tinham essa tecnologia. Em 1955, no entanto, formou-se o Pacto de Varsóvia, bloco militar integrado pela União Soviética e por países da Europa Oriental, cujo objetivo foi fazer frente à OTAN, organização criada em 1949 e braço militar dos principais países capitalistas. Guerra do Vietnã. Outro conflito marcante da Guerra Fria foi a Guerra do Vietnã, que ocorreu entre 1959 e 1975 no Sudeste Asiático. O conflito foi inicialmente mediado pela ONU, que reafirmou a independência do Vietnã e dividiu em dois estados, o Norte, comunista, e o governo de Ho Chi Minh,
e o Sul, capitalista, governado por Nho Jen. Temendo a implantação do regime socialista na região, os Estados Unidos passaram a enviar armamentos ao governo do Sul. A ditadura local passou a confiscar terra dos camponeses e limitar o processo eleitoral. Isso motivou o descontentamento popular e o surgimento dos Vietcongs, guerrilheiros que se uniram aos comunistas do Norte para unificar o país e livrar o Sul da influência estadunidense. Em 1959, Vietcongs atacaram a base militar dos Estados Unidos no Vietnã do Sul, dando início à guerra. Numeroso contingente militar estadunidense foi então enviado ao Vietnã do Sul. No entanto, táticas de guerrilhas usadas pelos asiáticos nas florestas e nos pântanos garantiram sua vitória e a unificação do país com o nome de República Socialista do Vietnã. Uso de armas químicas. Na Guerra do Vietnã, as tropas dos Estados Unidos contaram com armamentos modernos e sofisticados, como helicópteros armados com metralhadoras, tecnologia bélica usada pela primeira vez. No decorrer do conflito, a desvantagem frente à tática de guerrilha adotada pelos inimigos, que se escondiam em meio às florestas da região, dificultando a ação militar estadunidense, levou a Força Armada dos Estados Unidos a usar armas químicas. Entre 1961 e 1971, milhões de litros de herbicidas foram pulverizados sobre florestas vietnamitas para desfolhá-las e assim facilitar a localização das tropas inimigas pelos helicópteros, além de prejudicar o abastecimento de alimentos dos Vietcongs e dos soldados norte-coreanos. O principal herbicida utilizado continha uma substância altamente cancerígena e seu uso provocou grandes danos ao meio ambiente e à saúde humana, pois contaminou o solo e provocou o aumento dos índices de câncer, doenças de pele, abortos espontâneos e síndromes em pessoas expostas ao produto. Ainda hoje, sobreviventes e seus descendentes sofrem com os efeitos desse herbicida, que ficou conhecido como o agente laranja.